Sétimo ano, bom dia. Tudo bem? Seguinte, essa aqui é a parte 2 do, do nosso conteúdo sobre as grandes navegações. Então, já falamos sobre as navegações portuguesas, não é? Os marcos da navegação com os portugueses. E é hora de falar um pouco sobre as navegações espanholas, que também são marco da, da história e da nossa realidade hoje. Inclusive, vocês têm contato, sei que já falei sobre isso com as senhoras e com os senhores, no conteúdo de geografia de sétimo ano, quando o tema trata da criação, vamos dizer assim, do estabelecimento do Brasil, não é? Então, Tratado de Tordesilhas, União Ibérica, Tratado de Madrid, etc. Tudo isso foi viabilizado, foi possível, também graças às navegações espanholas, certo? Bom, ainda que guardem semelhanças entre si, os navegadores espanhóis eles foram na direção oposta dos portugueses, certo? Os portugueses saíram para o mar e foram pulando, margeando a costa africana pelo Oceano Atlântico, atravessando o Cabo da Boa Esperança, subindo a norte, indo em direção ao Oriente, indo em direção à Ásia. Os espanhóis não. Os espanhóis foram na direção oposta. O caso é que em 1492, os espanhóis se esforçaram para competir com os portugueses, no sentido de encontrar novas rotas para o Oriente. Certo? Ao invés de irem para leste, ou seja, para o interior, ou para, sei lá, para a direita no mapa, os espanhóis foram para oeste, foram para a esquerda do mapa, na tentativa de, na travessia do Oceano Atlântico, acharem caminhos para chegarem à Ásia. O caso é que a coroa espanhola, em 1492, resolveu investir na ideia de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, ou, em bom espanhol, Cristóbal Colón, para quem não sabe. O plano de Colombo nem era assim tão, como é que eu posso dizer, audacioso. Colombo queria dar a volta ao redor do mundo para assim chegar às Índias, né, ao Oriente. O que isso indica para a gente? Olha só, Colombo acreditava que a Terra era redonda. Em 1492, ele já tinha a crença de que o planeta Terra era redondo. Portanto, era possível fazer a chamada circunnavegação do planeta Terra. Beleza. A questão é que Colombo achava que o planeta Terra era muito menor do que ele realmente era. Lembra daquele mapa TO? Vamos pensar naquele mapa TO. Era um mundinho pequenininho. Colombo achava que era redondo e, por ser redondo, estava perto. Se você fosse por leste, seria um caminho numa determinada distância. Essa mesma distância seria, caso fosse pelo outro lado, no caso, via oeste. Tá bom. Ocorre que ele não sabia, naturalmente não sabia, que no meio do caminho tinha um outro continente, ora quem diria chamado América. Ok, a América foi batizada em homenagem ao navegador Américo Vespúcio e tal, mas o fato é que ele não sabia. Ainda assim, Colombo zarpa do Porto de Palos com três caravelas.
Santa Maria, Pinta e Nina. E depois de 60 dias de céu e mar, 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 de repente ele encontra um continente, uma terra, um lugar novo para os europeus. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo chega, ou achou ter chegado, no caso, às Índias, lá no Oriente, onde eram comercializadas as especiarias que eles tanto buscavam. Por isso, ele chamou de índios os povos que habitavam essas terras aqui. Hoje, senhoras e senhores, nós sabemos que essa é uma forma pejorativa de tratar os povos originários, são os povos indígenas, ou, como disse, povos originários, ou povos pré-colombianos, enfim, que vocês já estudaram lá no 6º ano. Mas o caso é que São Colombo e sua turma saem da Espanha em 1492 e chegam aqui ao continente americano, mais especificamente na ilha de Santo Domingo. Volta para a Europa, comunica ao rei Fernando e à rainha Isabel sobre sua chegada, o que impulsiona, anos mais tarde, a grande circunnavegação realizada por Fernão de Magalhães e Sebastião del Cano, que saem de Portugal, chegam ao Brasil, vão pingando na costa brasileira, em toda a América do Sul, encontram o Oceano Pacífico e do Oceano Pacífico partem para as Filipinas, até chegar mais uma vez, depois de circundar o continente africano, ao continente europeu, especificamente na Espanha, naquele mesmo porto de Palos. Bom, importante saber, gente, o seguinte, que quando a gente dá nome a alguma coisa, a gente toma posse. Então, uma história interessante é que Colombo se apaixona pela escolha de nomes do mundo que ele está vendo. Nossa, como é que eu vou dar nome para esse negócio aqui? E assim como para ele mesmo, os nomes devem ter motivação. Ou seja, tem que ter uma razão para dar um nome para alguma coisa. Nesse caso, a ordem cronológica, vamos dizer assim, dos batismos corresponde à importância dos objetos associados aos nomes. Ou seja, a sequência será Deus, depois a Virgem Maria, o rei da Espanha, a rainha, a princesa, enfim. E diz Colombo o seguinte: a primeira ilha que encontrei dei o nome de San Salvador, em homenagem à sua alta majestade, que maravilhosamente deu-me tudo isso, ou seja, homenageou o rei. Os índios chamam esta ilha de Guanani. A segunda ilha dei o nome de Santa Maria de Conceição. E a terceira, Fernandina. A quarta, Isabela. A quinta, Joana. E assim, a cada uma delas dei um novo nome, lembrando os nomes das filhas dos reis de Espanha. Colombo sabia, lógico, que aquelas ilhas já tinham nome. Aliás, importante, senhoras e senhores. Colombo não descobriu a América, nem Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não dá para descobrir um lugar em que já existia gente. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Ora, se já tem gente ali, o máximo que a gente faz é ocupar. A gente... que mais? A gente ocupa, a gente explora, a gente... Enfim. Mas descobrir não descobre nada. Pode até ter descoberto um caminho novo para o Oriente. Mas descobrir a América ficou um pouco forte, né? Então, não se assustem ao verem por aí, por exemplo, algo como
a invasão europeia da Europa, ou qualquer coisa nesse sentido. A descoberta em si, o nome descoberta é impossível. A criação da América, tal como a gente conhece hoje, talvez até seja. Mas descoberta tira do vocabulário. Falou? Bom, o que acontece é que, nesse caminho entre portugueses e espanhóis, o seu Cabral e sua turma tomam posse das terras no Brasil. Certo? O que acontece é que, animadão, com a viagem de Vasco da Gama, outro grande navegador português, Dom Manuel, rei de Portugal, envia outra expedição às Índias. Lembrem, Vasco da Gama foi. Chegou ao Oriente, dando a volta pela África. Beleza? Em 9 de março de 1500, sai a Esquadra de Cabral. Pedro Álvares Cabral sai de Lisboa, uma esquadra de 13 navios, sendo 10 naus, que são barcos menores, e 3 caravelas, com cerca de 1.500 pessoas. Uma galera. Entre eles, escrivão, cartógrafo, que é o cara que faz mapa, ele é mapa, padre, soldado, navegadores experientes, como é o caso de Bartolomeu Dias, que foi o primeiro europeu a contornar a África. Sendo que Cabral tinha uma ordem do rei. Ele tinha de tomar posse de qualquer e todas as terras que encontrasse pelo caminho. E foi por isso que Cabral deu ordem aos timoneiros da sua esquadra que saíssem, se afastassem do litoral africano. Já era uma rota conhecida, preciso conhecer lugar novo, para frente que se vai. Ora, não se esqueçam, falei isso agora há pouco. Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano saem em 1519, tá? E em 1522 na sequência. Tá bom. Então tá. Foi lá o seu Cabral e sua turma, e depois de 43 dias de céu e de mar, eles avistam pássaros e algas. Isso dá sinal de que tem terra por perto. Beleza? Vê a gaivota vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela não mora em cima do mar, tá bom? Tá, vocês já tenham visto uma gaivota não vive voando por aí. Ela volta para a terra, afinal de contas. Né? Bom, em 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, os marinheiros, os navegantes de Cabral, avistam um monte de forma arredondada, a qual dão o nome de Monte Pascoal. Olha o famoso Monte Pascoal aí, porque era a época da Páscoa, né? Anda mais um pouquinho. Os portugueses desembarcam perto de uma aldeia do povo indígena Tupiniquim, onde hoje, senhoras e senhores, eventualmente vocês conhecem, mas certamente já ouviram falar, é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. E lá fincam uma cruz de madeira para dizer que daquela data em diante aquela terra era deles. Ou seja, não descobrem nada, tomam posse. Certo? Tá. E depois de tomar posse e estabelecer contato com os indígenas, seu Cabral manda celebrar a primeira missa nesta nova terra. Ao passo em que Cabral também manda um navio de volta para Lisboa, levando a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da sua esquadra, dando conta ao rei de Portugal da sua chegada a este novo lugar. Pensem o seguinte: a vida no mar não era grande coisa. Pensa, 1.500 homens em 13 navios. Ou seja, ali uma média de mais de 100 homens por navio. Todo mundo precisando comer. Todo mundo precisando tomar água. Afinal de contas, tomar água do mar não é grande coisa. A vida dos embarcados era uma desgraça completa. Ora,
não era tudo que se podia levar. Primeiro que estragava. Calor, umidade, né? Então, a vida no navio já de partida não era grande coisa. E para garantir que houvesse algum tipo de alimento fresco e com algum tipo de qualidade para essa galera comer, normalmente embarcavam com esses navegantes. Galinha, porco, boi, carneiro, cabra, vaca. Olha que legal. Imaginem o que eram os porões desse navio, né? Lá, os bichinhos fazendo tudo que os bichinhos fazem, nós inclusive, não é? As necessidades fisiológicas. Olha que ambiente agradável. O caso, gente boa, é que doença era um negócio que tinha, tá? Doenças essas agravadas principalmente pela malnutrição dessa galera, né? Não se comia direito, afinal de contas, e por esse ambiente muito pouco, como é que eu posso dizer, saudável. Né? Bom, ainda que levassem, aspas, né? Carne fresca, era muito difícil. Era muito difícil. Porque, veja, você embarcar um animal de grande porte não era fácil, não era bom, tomava espaço e esses animais também precisam comer. Esses animais precisam ainda tomar água. Ou seja, além dos 1.000 e tantos homens, o almoço, que também precisava almoçar. Né? Bom, essa insalubridade toda, com alguma sorte, essa galera conseguia comer peixe seco, cebola e alho. É um bom começo, mas ainda assim, vamos pôr fogo num barco de madeira? Como que cozinha essas coisas? Então, fato é, comia-se muita coisa crua. E nessas condições de armazenamento, eu não preciso dizer para vocês que tudo apodrecia muito rápido, não é? Já lá pelas tantas, depois de quase um mês de viagem, o mais comum, o mais fácil, ou o que durava para essa galera comer, era tipo uma bolacha dura, seca, uma mistura de água, farinha e sal. Que, claro, né? Era dividida também por ratos e baratas que viviam no fundo e no porão dos navios. Né? Ambiente agradável. Não surpreende, senhoras e senhores, que esse pessoal vivia com desnutrição, disenteria, febre, fraqueza e uma outra doença chamada escorbuto, ou mal das gengivas. Depois vocês pesquisem o que é o tal do escorbuto. É engraçado. Ironia do destino é que, já que não tinha mais outros bichos vivos para consumo, não era incomum que os navegadores comessem ratos. Os ratos que viviam ali. Um rato burger vivendo nos porões desses navios que em algum momento iam virar almoço também. Agora, olha que engraçado. Os ratos, a fisiologia dos ratos sintetiza, produz de alguma forma vitamina C. Então, e um dos remédios para o tal do escorbuto era justamente consumir vitamina C. Então, olha que coisa irônica a vida, que aqueles ratos que estavam ali convivendo com os navegadores naquele espaço tão bacana, tão bonito, tão legal, de alguma forma também garantiram que esses homens não morressem ou não fossem contaminados
pelo tal do escorbuto. É mole? Gente boa, seguinte, claro, o período das grandes navegações não se limita a espanhóis e a espanhóis e portugueses, não é? Ingleses, franceses, holandeses, claro, toda essa gente queria um caminho para também ganhar dinheiro no comércio de especiarias, tanto que em 1497, Giovanni Caboto, navegando a serviço da Inglaterra, tentou encontrar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte, ou seja, pelas porções mais frias do planeta. E esse cara, acidentalmente, acabou explorando alguns pontos lá na América do Norte. Aí, o seu Colombo em 1492, Caboto em 1497. Não deu muito certo o caminho que ele tentou, mas o fato é que chegou. 34 anos depois do seu Cabral, Jacques Cartier, o francês, também buscando uma passagem para o Oriente pelo extremo norte, explorou o Rio São Lourenço, no Canadá. Olha aí. O fato é que tanto ingleses quanto franceses se dedicavam à pirataria nessa época aqui. Então, ter um caminho ali e tomar posse para o rei da França não era só uma ação de governos, vamos dizer assim, ou de monarcas. Não, era também para passar a mão naquilo que encontrasse pelo caminho de quem quer que fosse. Os holandeses, por sua vez, só saem para o mar no final do século XVI. Entretanto, os holandeses tomam posse de diversas regiões em diversos lugares do mundo. A região do Cabo, onde fica hoje a África do Sul, a ilha de Java, o Ceilão, as Ilhas Molucas, Nova Amsterdã, por exemplo, é a atual Nova York, nos Estados Unidos. Chegam aqui também na América Central, nas Antilhas e no Nordeste do Brasil. Aqui. Um abraço para a galera do Maranhão. Olha aí. Não são só os portugueses e os espanhóis. Os europeus, de uma forma geral, estavam numa enorme competição para saber quem ganhava mais dinheiro no comércio de especiarias, normal. Então, aqui a gente encontra também outras iniciativas de europeus buscando caminhos diferentes para chegarem ao Oriente. Mas, aqui, neste momento, o mundo passa por umas transformações incríveis. E uma delas recebe o nome de mundialização. Essa mundialização é o início do processo de globalização. Porque nesse momento aqui, o comércio mundial explode. Ora, tem gente andando para tudo quanto é canto, chegando em lugar novo, pegando coisa nova. Comércio, vamos. O Oceano Atlântico supera o Mediterrâneo, aquele mar que separa Europa, Ásia e África, como sendo a mais importante via de comércio. O que explica, por exemplo, o porquê da perda de poder de algumas cidades italianas e o ganho da importância de países que têm saída para o mar, como era o caso da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, no caso, para o Oceano Atlântico. Aqui é o início da construção dos impérios coloniais europeus, o Império Português, o Império Inglês, por exemplo. Claro, claro. Aqui começa também o saque, os saques, né? Na verdade, que é a apropriação da riqueza desses povos que foram sendo conhecidos durante o processo das grandes navegações. A piada do ouro de Portugal, por exemplo. Por outro lado, também é a... Como é que eu posso dizer?
É onde nasce a consciência, por parte, pelo menos, de alguns europeus, da imensa diversidade de cultura e de povos que existem espalhados pelo mundo e da necessidade de conviver com diferença. Ou seja, a Europa e o mundo que era conhecido pela Europa deixa de ser tão pequeno. Então há também essa expansão de horizontes e de perspectivas do mundo com relação a si mesmo, mas principalmente da Europa e da sua relação com o mundo na época e, claro, hoje em dia também, certo? Senhoras e senhores, encerramos por hoje. Nos vemos na próxima semana. Tem alguns encaminhamentos para serem feitos, mas fiquem tranquilos que tudo ficará bem, tá bom? Fiquem bem, bom fim de semana, bom descanso. Nos vemos na próxima. Um beijo.